Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, vamos aprender mais com o Senhor nesta tarde. Hoje, 10 de abril do ano de 2014. Vamos ver Efésios, carta aos Efésios, do apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita mais ou menos cerca de 62 anos depois de Cristo. E diz assim, Efésios 2: a salvação é pela graça. Isso é um assunto muito importante que fala a respeito da nossa salvação. E vos vivificou, ou seja, nos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, em que noutro tempo andastes, ou seja, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Nós andávamos assim, segundo o curso deste mundo, este mundo que já é maligno, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, antes do novo nascimento, antes da regeneração, antes de o Senhor Jesus entrar na nossa vida, nós andávamos assim, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque isso aqui é a essência de tudo isso que eu estou lendo, é agora. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ouçam bem o que está falando aqui. Não vem de obras. Ah, eu sou salvo? Sou sim, eu não posso ir para o inferno, eu vou para o céu. Eu faço isso, 2 esmolas, eu jejuo 3, 4 vezes a semana, eu faço coisa nenhuma. A glória pertence ao Senhor Jesus, que deu o seu sangue, que se sacrificou, derramou o seu sangue por nós. E a Bíblia diz em João 3,16: portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer no Senhor Jesus. Pela graça sois salvos. Vamos para frente. Porque somos feitura sua, somos criados por Ele, em Cristo Jesus, para as boas obras. Está falando aqui de regeneração, uma recriação, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não somos salvos por obra nenhuma, mas pela graça. Graça, todo mundo sabe, é um favor imerecido, nós não merecemos. O que é que você, por exemplo, fez para ganhar o céu? Conte aí nos seus dedos. Eu fiz isso, fiz o quê, fiz aquilo. O que você fez de bom durante a sua vida para que Deus abrisse os céus e você fosse morar eternamente no céu? O que você fez de justiça? Coisa nenhuma. Nós somos salvos por causa da misericórdia, mas tem um porquê. mediante a fé. O que é isso? Mediante a fé. Fé em quem?
fé no Senhor Jesus. Fé como sinônimo de fidelidade. Fidelidade e fé que vão operar uma mudança em nosso caráter, em nosso comportamento. E eu vou explicar como funciona isso. Graça mediante a fé. Um rio, para que exista um rio, são necessários que exista o leito, a vala e a água. Claro? Então, a água escorre pela vala, pelo leito. Não havendo vala, o caminho para que a água possa escoar, fluir, não pode existir rio. Pois bem, a fé é o leito. A fé, a nossa fé em Jesus é a vala, por onde escoa, flui a graça de Deus, a água viva. Essa fé salvífica faz com que Deus derrame a sua graça por causa do sacrifício do Filho, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. É assim que nós podemos entender o que é graça, que é um favor que nós não merecemos. Não vem de obras. Vamos ler aqui um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações, ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. Ninguém consegue guardar todos os mandamentos de Deus. Alguns até se esforçam, mas não conseguem. Se nós fôssemos salvos por guardar todos os mandamentos de Deus, não precisaria de Jesus. Para que Jesus veio morrer numa cruz? E para que a graça? Estamos guardando tudo, fazemos jus, porque nós estamos guardando todos os mandamentos de Deus. E porque ninguém pode guardar os mandamentos de Deus, é que veio a graça através de Jesus Cristo. Aquele ladrão na cruz, me diga, o que ele fez para ganhar o céu durante toda a sua vida? O que foi que ele fez? Nada, simplesmente nada. Apenas creu no Senhor Jesus. E disse, depois de se reconhecer pecador, depois que reconhecer e ver que Jesus poderia salvá-lo, e dizer que Jesus não tinha pecado, estava ali pagando por uma coisa que ele não cometeu, mas ele sim, ele falando com o outro ladrão, o rebelde, ele sim, estava ali pagando pelos seus malfeitos. Pelos seus malfeitos. Jesus disse apenas o seguinte, auscultando, sentindo arrependimento naquele coração, Jesus disse, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ganhou o céu pela graça. O exemplo melhor que nós podemos dar o que é graça. Olha aqui. Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações, ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. Seguem-se as razões. Primeiro, todos os não salvos estão espiritualmente mortos, sob o domínio de Satanás, escravizados pelo pecado e sujeitos à condenação divina. É o que ele diz aqui no começo. É o que Paulo diz aqui no começo. Efésios 2, versículos 1, 2 e 3. Pois bem, segundo, para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação. Ser perdoados do pecado, ser espiritualmente vivificados, ser feitos novas criaturas. Ser feitos novas criaturas. E receber o Espírito Santo. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas, a não ser a fé. E a fé não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Ele diz aqui, porque sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós. Nós não produzimos a nossa salvação, porque fazemos boas obras, e nós mesmos não produzimos fé em nós. A graça já é de Deus, ele não poderia dizer que isso não vem de vós. Não. A graça vem de Deus, e a fé também, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Ele fez o homem, criou o homem com possibilidade de crer.
Terceiro, o que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé, como nós vimos. O dom salvífico de Deus inclui os seguintes passos: a chamada ao arrependimento e à fé. Com essa chamada vem a obra do Espírito Santo na pessoa, dando-lhe poder e capacidade de voltar-se para Deus. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, reconhece que é pecador e precisa de um Salvador, então começa a atuar o Espírito Santo nele, para ele tenha fé e ele prossiga nesse alvo. Vamos para frente. B. Aqueles que respondem com fé e arrependimento e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, recebem graça adicional para a sua regeneração ou novo nascimento pelo Espírito. Regeneração, regerado, nascido de novo, novo nascimento. Esse é o maior milagre que Deus pode operar no homem, é o novo nascimento. O crente se esforça em viver para Deus mediante a graça que nele opera. A graça divina opera no crente dedicado, tanto para ele querer, como para cumprir a boa vontade de Deus. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Agora, o passo é esse: ouvir a palavra, porque ao ouvir a palavra, nós vamos produzindo fé. A palavra promove fé. A palavra de Deus santifica. João 17:17. Jesus disse: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, ouvindo a palavra de Deus, nós produzimos fé em nossos corações. Nós aceitamos a palavra com alegria. Então o Espírito Santo vai operando e vai derramando a sua graça, até que isso seja concretizado. E nós vamos mudando. Não de repente. A mudança é paulatina. É um processo de mudança, de regeneração, de novo nascimento. Aos poucos, aquele velho homem, o velho homem do adultério, da mentira, da soberba, da avareza, da idolatria, aos poucos aquele homem vai morrendo. É como diz Colossenses 3, tem que fazer morrer em nós as paixões infames da carne. Fazer morrer. E ficarmos pensando sempre no alto e buscando a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.